Fala, meu povo! Vocês estão bem? Obrigado por mais uma vez estarem aqui no Léo Severino Podcast. Tô hoje aqui com um cara fantástico, vocês vão adorar a conversa, porque eu já estava gostando antes de a gente começar a gravar. Um cara que eu conheço há muitos anos e estou muito feliz por ele estar aqui. Obrigado, meu querido Renato Lucindo, nosso amigo Renatinho. Obrigado, meu querido. Valeu, cara. É um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Pessoal, aquela curtida, aquele comentário, quem conhece o Renato aí, comenta aí embaixo de onde que conhece ele, alguma memória que tem, algum show que já viu, se já foi aluno, enfim, comenta aí, compartilha, marca os amigos para poder assistir esse podcast, que tenho certeza que vão gostar bastante, tá bom? Se não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva já, para não deixar para depois. Obrigadão, tá? Meu querido, obrigado por estar aqui, estou muito feliz por tu ter aceitado o meu convite, né? A gente abre a porta dos nossos estúdios, que é a minha sala de casa, para pessoas que a gente gosta. Com certeza. Então, estou muito feliz que estás aqui de verdade, tá? Tu é daqui de Itajaí? Nasceu aqui em Itajaí? Sim, peixeiro total. Totalzão. E avançou o Brasil afora, né? Cara, eu até brinco, eu tive uma importadora um tempo atrás, inventei de fazer uma coisa diferente na vida, em 2011. Falei para minha mulher, eu vou... Pra Lília, ela não gosta que eu chame ela de minha mulher. Eu tenho nome. Tem essa? Ou ela fica brava quando eu falo no meu canal lá, minha mulher, ou então minha esposa, eu tenho um nome, pô. Então, daí eu falei pra ela em 2011, falei assim, eu tô cansado de fazer as mesmas coisas, tá? Vou inventar uma coisa diferente. O que tu vai fazer? Eu vou abrir uma importadora. Eu queria viajar, né? Daí, isso foi muito legal, que eu fui pra China 3 vezes. Fui para vários países da Europa, Alemanha, Espanha, França. Massa, deixa eu anotar aqui para não voltar. E fui para a África também, para os Estados Unidos, muitas vezes. Então, eu não ganhei muito dinheiro. Mas conheci um monte de lugar. Mas só curti, tá? Vendi a importadora em 2018, eu não aguentava mais. Sabe quando não é a tua praia, um negócio assim? E daí, graças a Deus, fiz uma proposta lá, uma pessoa aceitou e me desfiz. Mas foi uma experiência fantástica na minha vida, assim, a questão de viajar. Então a gente brinca, porque eu sou de Itajaí, cara, eu nunca morei em outro lugar. Como a Lília, minha esposa, é do Rio, eu passava um mês de férias lá, a gente começou a namorar, eu tinha 15, ela tinha 13. Meu Deus. Então eram 2 crianças, né? Só que eu ia pra lá, eu ficava janeiro lá, e ela morando lá, eu cá. E em julho eu também ficava um mês lá, os meses de férias eu passava com ela. E aconteceu dela vir pra cá. Só que assim, a vida inteira morando em Itajaí. Então quando eu tive a oportunidade de viajar assim, teve uma vez que eu fiquei um mês viajando. Fiquei 20 e poucos dias na China, depois pra Europa. Então, poxa, foi um peixeiro, né, que nunca morou em outro lugar, mas teve essa oportunidade fantástica, uma baita de uma vivência, de conviver com culturas diferentes. O pessoal sempre me perguntava, e nessas tuas viagens, qual país que tu moraria, né? A Europa legal pra caramba, os Estados Unidos nem se fala, mas cara, eu moraria na China tranquilo, assim, sabe? É mesmo, cara? Porque eu gosto do lance do moderno, sabe? Do lance de, aquela estrutura diferente, assim. E já a Europa é aquele negócio mais antigo e tal, não faz muito o meu estilo, sabe? E claro, os Estados Unidos, né? Sempre foi o meu sonho a gente de morar lá e depois a vida vai passando e a gente acaba mudando os planos. Os filhos vêm, as raízes vão se aprofundando, né? Mas a China realmente é um país fantástico, cara. Fantástico. Hong Kong? Guangzhou. Já fui em Hong Kong, Beijing, mas... Porque falam que é bem diferente, né? Eu nunca fui pra lá, mas falam que Hong Kong é diferente de todo o resto, né? Parece, porque primeiro de tudo foi colonizado pela Inglaterra, então é tudo aquela mão trocada, quando tu entra num túnel, parece que tu tá entrando contra a mão, chega a dar um frio na barriga, assim, né? Daí tu vê o carro passando do outro lado lá, nossa, tá tudo errado, né? Pra quem não tá acostumado, nó no cérebro, eu não tava, né? E é totalmente diferente a estrutura. Tu vê que é parece outro país mesmo. Cara, que massa. Baita loucura. Mas mesmo fora de Hong Kong, tu moraria na China. Não estás falando de Hong Kong, estás falando de China eu geral. preferia a China mesmo lá. É mesmo? Exatamente. Cara, quando tu vai atravessar a rua, tu parou aqui, aquela avenida gigante, né? Sinal vermelho, daqui a pouco abre pra ti. Cara, parece aqueles filmes de guerra, sabe? Que vai vindo, encontrando aquele povo com o povo, assim, né? Cara, aquele negócio assim, cara, como é que a gente vai passar? Daí vai entrelaçando e vai embora, sabe? Passa. É impressionante, cara. Se muito tu louco. tinha medo de passar, imagina eu, cara.
Cara, que legal. Nunca tinha ouvido falar uma pessoa. Nunca tinha ouvido uma pessoa falar assim, cara, viajei o mundo inteiro e moraria na China. Ah, moraria Não é comum no meu ouvido. Muitos amigos lá, tanto chineses como brasileiros que moram lá já há muito tempo. Tem um amigo lá que se chama Léo. Gente boa. Ele mora lá, cara, eu acho que já faz uns 10 anos que ele mora lá, sabe? E fala fluente chinês, então, cara, e tu vê, pra pessoa morar esse tempo todo lá, claro, tem que ter um retorno financeiro bom e tem que gostar, né? Hoje ele tem lá... Amigo brasileiro? É brasileiro, casou com uma chinesa, tem um filho lá mestiço, né? É uma loucura total, muito massa, massa mesmo. Que legal. E do que era a importadora? Na realidade, Geral, a gente importava para outras pessoas, não importa, né? A gente fazia a importação. Entendi. E o nosso produto era papel de parede. Aí vocês tinham uma importação própria. Isso, engraçado que quando eu fui para a China, eu fui para traduzir uma empresa. Eu fiz a negociação para uma empresa e pensando, eu ia abrir minha importadora ainda e o que eu vou importar? Daí para essa empresa eles entraram no setor lá de papel de parede, eu nunca tinha visto papel de parede na minha vida, nem sabia o que era aquilo. Daí eles falaram que o mercado era bom e tal. Eu sei, cara, vai ser isso. Daí o Alessandro, meu sócio, meu irmão, né? Conversei com ele e a gente começou a trazer papel de parede. No início foi bem legal, ganhamos dinheiro, porque não tinha pouquíssimas pessoas dentro daqui. Era nós e mais 2, assim, sabe, no máximo. Então o preço era bom. Daí vai aumentando muita gente e vai tendo a concorrência. Como a concorrência é burra, né? A concorrência faz com que o preço abaixe. O preço, se fosse mantido ali, todo mundo ganhava, né? Mas daí a gente começou a meio que ficar empatando. Foi ali que eu pensei, cara... Pra trabalhar, pra empatar, não dá, né? A gente tem os filhos pra criar, né? Claro. Daí a Sara já tinha vindo, né, em 2018. Daí eu falei com o Alessandro, cara, ou a gente vende ou a gente para. Daí ele falou, vamos tentar vender. Daí rolou e apareceu um comprador, né? E graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, entendi. Mas e o Renatinho é aqui de Itajaí, então, e filho do seu Almeri. Da Dona Odete. Da Dona Odete. Que legal, cara. Marido da Lília, pai da Letícia, do Ior e da Sara. Legal. E eu sempre te conheci da igreja, te conheci na igreja, né? E tu sempre foi? Nasci na Batista. Eu nasci ali, né, na Igreja Batista. Na PIB. Na PIB. Em 2004 eu saí. Eu frequentei com o pastor Carlos, que foi um momento na minha vida muito especial. E frequentei com ele até 2019. Em 2019 eu retornei para PIB em janeiro de 2019, né? Voltei para as origens. Uhum. E como é que era pra gente falar da Stauros? Esse pré-Stauros, o Renatinho pré-Stauros. O pessoal conhece a Stauros, enfim, Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Foi uma banda que estourou, né? E era muito diferente do normal gospel, né? Uhum. Uma proposta bem ousada. Sim, né? sim. E como é que era o Renatinho? Como é que foi criar as Stauros? Como é que é a ideia de criar as Stauros? Tu já curtia esse tipo de música? Cara, é muito louco porque assim, ó, eu curto rock desde criança mesmo. Assim, eu tenho memória dos meus 8 anos, quando eu comecei a tocar guitarra, que eu era apaixonado pelo Scorpions, que é uma banda de rock, uma banda alemã, né? E eu até, quando eu meu primeiro emprego foi numa oficina de bicicleta, com um primo meu. O meu primeiro salário, eu comprei um perfume, pra mim, nunca esqueço, e comprei um disco do Scorpions. E esse disco, a capa, ela tinha um homem tatuando a perna de uma mulher. Eu pensei, se eu chego com esse disco em casa, eu vou levar uma coça, né? Eu pintei a capa do disco de branca. Cara, eu pintei lá na oficina de branco para poder levar o disco para casa, né? E aos pouquinhos a gente vai convencendo, mostrando pro pai que não tem tanto problema, sabe? Então, desde muito cedo eu curtia rock. E comecei a dar aula de guitarra com 12 anos. Então, tipo, a música sempre teve... Começou a dar aula? Aula de guitarra com 12 anos, porque eu comecei a tocar com 8. Eu tinha muita facilidade de tirar música de ouvido. Caramba! A forma que eu comecei... Mas tu aprendeu sozinho ou tu fizesse aula? Eu aprendi... Tu não vai lembrar, o pastor Joaquim me ensinou alguns acordes. Eu tive uma professora na Casa da Cultura também para ensinar alguns acordes. E eu ia buscando sozinho, né? Aprendendo e tocando. Porque quando tu gosta do que tu faz, tu fica procurando. Então tu vai achando os caminhos e tal, né? E engraçado que quando eu comecei a dar aula foi muito louco. Porque assim, ó, eu tinha uma salinha... que eu ficava tocando lá, tocando, eu acordava cedo e ficava tocando. E passou uma pessoa na frente da rua e ouviu
eu tocando. Eu tava tocando uma música do Iron Maiden. Daí ele bateu palma lá, minha mãe atendeu, eu queria falar com o moço que tá tocando guitarra e tal. Daí ele levou lá, Tocador. eu queria pegar aula contigo. Eu não dou aula, cara, eu não sei dar aula, eu só toco e tal. Não, tu vai tocando devagarzinho, vai me mostrando como é que tu faz, assim. Eu falei, então tá. Daí marcamos, comecei a dar aula pra ele. Nisso veio o amigo dele, e assim foi. Eu, adolescente, eu dava aula pra alguns músicos que tocavam na noite aqui em Itajaí. Caramba. Então foi muito legal porque eu tinha um ouvido bem musical. Então eu ouvi e consegui imitar o que o guitarrista estava fazendo. E eles queriam aprender aquilo, então eu ia passando. Então eu fui aprendendo a como ensinar, entendeu? E daí com esse lance de tu aprender como ensinar é muito interessante porque as pessoas são diferentes. Então eu aprendi a forma de ensinar, que não adianta eu ter um método que pro Léo esse método talvez serviria, mas pro outro fulano não serviria. Então eu aprendi como que eu posso fazer para que ele entenda da forma que ele precisa. E a gente foi, e assim eu dei aula durante 30 anos, dos 12 aos 42. 30 anos. Aí parei. Cara, mas fiquei impressionado agora que você fala de 8 anos começar a tocar e 12 começar a dar aula. Que loucura, não sabia? Não sabia? Sempre te conheci como músico, né? Mas não sabia que tinha sido assim. E aí então, e o gosto musical sempre foi esse? Sempre foi rock, cara. Daí a gente só tocava na igreja, era hinos bem tradicionais, né, cara? Eu comecei a tocar já com 8 na igreja. E era só aqueles hinos tradicionais e tal. Depois começou uns corinhos. Daí tu já se empolga. É mais legal, né? Mas eu sempre tive aquela paixão pelo rock. Eu trouxe o Venâncio pra igreja, né? O Venâncio era filho da irmã Marina, lá da Batista, né? Pessoal das antigas lá. E eu falei pra ele, a igreja comprou uma bateria, cara. Vamos lá ver a bateria e tal. E o Venâncio foi pra lá, ver a bateria e lá e foi ficando. Daqui a pouco a gente montou um grupo de louvor, daí tocava no louvor. Daí entre uma música e outra a gente começou a tirar alguma coisa da Oficina G3, que era uma banda de rock também antiga. Você já tinha oficina naquela época? Já. E daí a gente montou um grupo chamado Sara Terra. Só que, cara, acho que tinha uns 20 no grupo, assim, que tinha um monte de gente cantando. Era um grupo de louvor gigante. Era o chamado Sara Terra. A gente ia tocar na Renascer em Florianópolis. Até que em 1994 a gente formou o Stauros. A gente daí chegou e enxugou, pessoal, a gente quer fazer uma banda de rock assim, assado, tal. Daí, claro, né, as pessoas, nem todo mundo aceitou, né, não só pelo estilo, porque a gente teve que, a gente vai continuar tocando na igreja, tal, mas a gente vai ter um grupo fechado agora que vai ser o Stauros. Que daí foi quando a gente, foi eu, o Venâncio, o Alessandro, a Dani e o Ale. O Ale, o baterista, né? Cara, foi um momento muito legal. A gente não tinha dinheiro, a gente queria gravar um disco. Então, em 95, a gente gravou o primeiro disco da banda. O Venâncio teve que vender um carro que ele tinha pra fazer. E, cara, foi uma experiência assim. A gente gravou o disco em 29 horas de estúdio, o que é algo muito difícil de ser feito. Gravado, mixado, pronto o disco em 29 horas. Porque o estúdio era por hora. Então, ou tu gastou dinheiro, tu não tem mais. Então a gente tinha que fazer naquele tempo. Então a gente ensaiou pra caramba pra chegar lá e gravar. Não tem repetição, entendeu? Então, graças a Deus, assim, foi cara, a experiência... Eu tenho memórias vívidas, assim, da gravação, de alguns eventos, a gente tocando naquela época, sabe? Foi muito legal mesmo. Tem alguma foto? Tem foto. Tem? Depois eu posso te mandar. Manda as fotos no WhatsApp. Ô, editor, aquela fotinho na tela. Enquanto a gente tá conversando, aí vai aparecendo umas fotos da época. Eu acho que o povo vai gostar aí. Vou achar lá, com certeza. Imagina, hoje eu passei por uns problemas de saúde, tô com 55 quilos, 56. Eu já tive 62. Eu cheguei a 52 no início do ano porque eu tive uma úlcera. Cara, naquela época eu tinha 43, 41. Pele e osso, né? Com cabelo comprido. Nossa. Se tirasse cabelo era 38. O cabelo pesava mesmo, cara. Crespo. Entendi. E aí começaram a tocar na Stauros. Teve alguma restrição assim nas igrejas? Porque tocava... Sim. A gente foi bem podado, assim. Na nossa própria igreja, né? A gente... Conta, abre o jogo. O pessoal já morreu tudo daquela época. Pior que não. Quem mais podou a gente não morreu. Não vou citar nome, né? Mas a gente foi bem podado mesmo.
De chegar... O Venâncio quem mais sofria, porque nós éramos adolescentes ali. Ele é mais velho? Eu não era adolescente, mas jovem ali, tava ali 16, 17. Uhum. E o Venâncio era mais velho, o Venâncio devia ter 10 anos mais velho que eu, né? Então, naturalmente, o Venâncio que sofria a pressão, né? Da liderança e tal, né? Esse rock aí, né? Entendi. Então, cara, mas a gente superou tudo isso e valeu a pena, assim. Não brigar, mas valeu a pena manter a nossa... Aquilo que Deus mesmo colocou no nosso coração, né? Porque, cara, as experiências que a gente recebeu de cartas de pessoas que conheceram a Cristo através de Stauros, entendeu? Tem uma experiência, cara, muito louca, uma história muito louca, de uma mulher que ela ia se matar. Ela ia se matar, ela estava numa depressão profunda e ela entrou no carro com o objetivo de acelerar e bater para se matar. E um monte de carro tem assim, quando tu liga o carro, liga o rádio. E era uma pessoa que foi cristã e tal, que era cristã. E ela pegou o carro e saiu. E ela tava lá a tantos por hora e começou a tocar uma música do Stauros, chamada Toda Dor. E ela falou que ela começou a ouvir aquela letra e aquilo, ela começou a ver Cristo, né? Porque conta a história de Cristo, o que Cristo sentiu ali pregado na cruz. E aquilo tocou no coração de tal forma que ela falou, não, eu quero que Cristo mude a minha vida, eu não vou me matar. Então aquilo pra mim, assim, esse tipo de história, as pessoas, várias pessoas que se converteram, cara, isso pra mim é o que vale cada memória do Stauros, tá? A gente tem um monte de história, um monte, né, de perrengue que a gente passou, mas quando eu lembro, assim, um desses exemplos aí, né, isso, cara... Tem algum perrengue que vem à memória ainda, assim, cara, como é que nós passamos por isso? Cara, a gente teve vários. Se eu for lembrar, por exemplo, a gente teve um que foi bem engraçado. A gente foi tocar em Goiás. Daí, beleza, era um evento grande. Eles mandam as passagens aéreas, tal. A gente foi pra Goiás, tocou o evento socado de gente. A gente era a banda principal. Então, né, toca lá aquelas 15 bandas antes, né? E depois a gente faz o show final. E beleza, o show tava socado, a gente foi pro hotel, né? No outro dia, o produtor do show leva a gente pro aeroporto pra gente voltar ou ir pra algum outro lugar, não lembro pra onde que a gente ia, eu acho que a gente ia pra outro show. Chegou lá, o cara só falou pra nós assim, cara, tem um problema, eu não comprei as passagens de volta de vocês. Mas como assim, cara? Como é que a gente... que eu tive um problema com a grana, cara, tava socado de gente. Era tudo ingresso pago, tinha patrocínio no cartaz. Então o cara fez alguma administração muito ruim lá e sobrou pra nós, né? Cara, a gente ficou assim, a vontade era bater no cara, óbvio, né? Sim. Mas o cara era cadeirante. Daí o Venâncio falou pra ele assim, cara, tu não vais apanhar porque tu tá nessa cadeira aí, cara. Cara, o que a gente tem que fazer? Botar a mão no bolso, comprar a nossa passagem pra poder seguir viagem, cara. Caramba. Então a gente teve parecido com esse, até pior eu acho, foi uma vez no Rio de Janeiro, a gente foi tocar numa igreja extremamente, daí era um show bem, como é que se fala? Do underground, assim, né? Então aquele público bem maluco mesmo, total, assim, né? E a gente chegou lá, fez o show, mesma história, gente pra caramba fez o show e tal, terminou o show, a pessoa que levou a gente pegou, né? A gente tinha ido de algum outro lugar, a gente chegou daí na rodoviária, foi de busão. Pegou a gente com uma van lá, levou a gente. Sumiu. A pessoa simplesmente sumiu. E a gente ficou ali sozinho ali, né, cara? Depois ali a gente vendia CD, assinava CD, camiseta, aquela coisa lá que era normal do merchan da coisa. E sumiu e a gente tava ali, cara, todo mundo foi embora e cadê? A gente não sabia nem pra onde que ia. Era numa igreja, Daí uns irmãozinhos da igreja, graças a Deus, Deus levanta essas pessoas, vieram e, cara, como é que é? Pra onde vocês vão? Cara, a gente não sabe. O fulano que contratou a gente sumiu. Daí eles ligavam pro cara e o cara não atendia. Graças a Deus, esses irmãozinhos, um levou pra uma casa, outro levou pra outra. A gente ficou nas casas deles. No outro dia eles levaram a gente pra rodoviária. Até hoje o cara não apareceu? Não. E assim, cara, muitas histórias de lugar que a gente foi e chegar. Tem uma de Brasília que, mesma coisa, tipo assim, quando é um show pequeno, a gente releva, entendeu? Até, a gente já pagou do bolso,
sabe, assim, sem problema nenhum, porque o objetivo era outro, não era ficar rico, embora muitas pessoas achavam, pô, os Taurus, os caras são... Mas quantas pessoas perguntar pra mim, tá aí, qual carro que tu tem? Como se fosse assim, pô, o cara anda de Ferrari, sabe, aquela noção totalmente fora da casinha, assim. Mas, cara, a gente, além de ter que bancar muita coisa, a gente fazia porque realmente a gente amava, porque a gente tinha uma mensagem pra passar, né? E esse de Brasília era um show grande, cara, um show pô, com estrutura. E quando chegou no final, o cara levou no aeroporto, pelo menos ele pagou a passagem, né? Levou no aeroporto e tal, mas ele chegou e disse pra gente assim, ó, que a gente tinha um cachê que era o que cobria o nosso custo, era um trabalho nosso, né? Olha, o cachê, eu tinha uns problemas aqui, mas segunda-feira tá na conta. Ai. Isso era sábado. Segunda-feira tá na conta. Ah, beleza. Eu não sei qual segunda, porque até hoje... E isso aconteceu algumas vezes, né, cara? Algumas vezes. Então, infelizmente, é a realidade. Vou botar uma aspa bem grande aqui na igreja, né? Da igreja. Porque igreja, claro, igreja que a igreja vai apoiar, vai entender o ministério, vai, né? Mas, infelizmente, só trabalhava com cachê foi usado, fixo? né? Dependia, às vezes, do tamanho do evento, né? Uhum. Do tamanho do evento. Às vezes, como eu falei, às vezes a gente já fez de graça. Sem problema nenhum, né? A gente tocava em muitas Renascer em Cristo, né? Porque a Renascer tinha muita estrutura. A Renascer era bem nessa pegada, exatamente. assim, né? Além de ter estrutura, o público era para esse tipo de... né? Então a gente fez muita Renascer, totalmente free mesmo, sabe? Mas muito evento grande, e daí tinha cachê, porque é natural, né, cara? Pra cobrir todos os gastos, né? Vocês fizeram lá na sede, não? Da Renascer? Não, a gente nunca chegou a tocar na Lins Vasconcelos. A gente tocou várias em São Paulo, mas quando a gente começou, a Lins estava em reforma, né? Daí a gente teve problema de contrato. Depois teve muitas histórias com a Renascer, né? A Renascer a gente tinha... eu tava na Batista, né? Quando a gente assinou com a Gospel Records, a gente teve que ir pra Renascer. Porque no contrato, pra tu ter contrato com a Gospel Records, tu tinha que ser membro da Renascer. Então a gente foi para Renascer só durante os 3 anos do contrato. Quais foram os anos? De 97 a 2000. Entendi. E tinha Itajaí? Tinha Itajaí, né? Tinha. Ainda tem? Eu não lembro. Tem. Lá perto da minha casa. Ah, é? Lá no final da Rua tá certo, Brusque. no final da Rua Brusque, que tá à direita ali, né? Show de bola, entendi. E aí as Taurus, de novo, começou em 95 o primeiro CD. Na realidade, em 94 a gente se formou, já começou, né? Mas 95... o primeiro CD. A 94 a gente tocava muito cover e a gente começou a fazer as músicas próprias. Daí a gente decidiu, vamos gravar. Sempre o objetivo foi trabalhar com música E teve interrupção? Teve interrupção? Teve troca de formação? Sim. Né? De 95 a 95... 95, foi muito outro. 95 eu cantava na banda. Sem ter nunca estudado canto, nada, eu cantava na banda porque não tinha outra pessoa. Eu e o Venâncio a gente cantava. Daí em 96 o Celso entrou na banda. Já começamos a gente, enquanto tocava o show do primeiro CD, do Vento Forte, começou a compor o Sentido da Vida, que é o segundo CD. E daí a gente pegou, o Celso já começou a cantar com a gente, o Celso é uma voz fantástica, daí gravamos Sentido da Vida e fechamos com a Gospel Records. Em 98, o Celso teve uma proposta de trabalho e era ou a banda ou o trabalho. Então ele optou pelo trabalho que dava mais dinheiro, óbvio, né? E daí... ele saiu e entrou o César, né, no vocal. E daí a gente decidiu gravar um disco em inglês. Foi bem difícil convencer a gravadora. A gente ficou 6 meses brigando com a gravadora. Porque assim, a gente tava com o disco pronto e a gravadora falou assim, não, cara, vocês mudaram o vocalista. Não tem como a gente conhecer a banda. Mudou o vocalista, mudou a estrutura da banda, né? Não é mais os Taurus lá. Vocês vão ter que gravar umas 5 músicas pra mostrar pra gente como é que tá o som. Daí a gente foi pro estúdio, a gente ficou 48 horas dentro desse estúdio, sem dormir e só trabalhando. E a gente gravou as 5 músicas e enviou pra eles. Daí o nosso chefe, que era o Zé Bruno, na época, da banda Resgate, ele chegou, cara, disco bom, cara, vai ficar muito vou bom. Vou te falar, cara, Resgate pra mim, cara, eu sou apaixonado por Resgate. Até hoje, cara. E o até Bruno, hoje, o Zé Bruno até lá, hoje. eles estão, né, eles têm um ministério muito legal, né? Não lembro o nome agora. Mas hoje não tá mais na Renascer. Não, um outro ministério. Mas daí o Zé Bruno chegou e falou assim, ó, cara, top o som, é isso aí, só que a gente gravou tudo em inglês. Ele falou assim, só que eu não quero inglês, tem que ser português.
Daí a gente bateu o pé, falou, não, a gente tá com outra ideia, a ideia desse disco é em inglês, e a gente ficou nessa briga durante uns 6 meses. Até o ponto que ele chegou e falou assim, então tá, vamos fazer em inglês, só que é o seguinte, não vai vender nada, porque a gente tá no Brasil não vende inglês. Não, mas a gente quer. Foi o disco mais vendido da nossa história. Que massa, cara. Foi muito legal. Como é que se dá esse contrato com gravadora? Quais são os termos? Eles pagam mensal, eles pagam participação? Participação, é na venda dos discos. Eles né? bancam a gravação? Eles bancam a gravação. Esse disco que foi em inglês foi fantástico, porque a gente gravou no estúdio que a gente escolheu. Depois a gente mixou em outro estúdio, que era mais top. Ah, não era deles, não era próprio? Não. Eles mandam a gente escolher conforme... Então, cara, foi muito legal. Então, eles pagavam o hotel pra gente, porque foi pra São Paulo, né? Cara, foi muito legal, muito legal. Foi uma experiência, assim... Cara, é quase um patrocinador. Pra patrocina, trabalho, isso. Coordena, tudo, dá uns palpites. Isso, manda prensar... Faz a parada, acompanha a arte, tudo, e entrega o trabalho pronto. Então, a gente ganha uma fatia da venda, uma fatia... bem pequenininha. Bem pequenininha. Eles bancam tudo, mas fica mas com a fatia tudo. É a fatia é que o risco é e quem assim, tá botando dinheiro também. E também né, porque, grande. tipo, porque o que dava dinheiro pra banda não era a venda de disco, era o tocar. Entendeu? Eles não tinham nenhuma participação no teu cachê. Tá. Então, naturalmente, tu tá tocando, tu tá ganhando. Quanto mais fama tu tem, porque eles estão fazendo propaganda, o que faz o negócio acontecer é a propaganda. Quanto mais fama tu tem. Eles tinham não sei quantas rádios, era um absurdo. Tanto de rádio que ele tinha. Então, também, né? a tua música tocava na rádio sempre. Então, tu naturalmente vai ficar conhecido, entendeu? E aí vai fazer mais show. Exatamente. Ganha, né? Faz parte. Entendi. E tu foi ministro de louvor da PIB. Isso, Foi no meio das Taurus, isso? Foi. Mesmo eu, quando fui pra Renascer, eu continuei como ministro de louvor lá. Entendi. Entendeu? Porque na realidade eu Foi coordenava... bem de mentirinha, né, Renato? Foi bem contratual essa aí. Total. Porque na realidade o que acontecia? Eu ensaiava as bandas. Então eu comecei a trabalhar... Na realidade a vida toda eu toquei na Batista, né? Dos 8 anos eu comecei a aprender, já comecei a tocar. Com 12 anos que eu dava aula, que eu comecei a dar aula, eu também ajudava o pessoal nos ensaios. Faz assim, faz assado e tal. Mas era uma coisa informal. Quando eu tinha 17 anos, o pastor... Na época o pastor... deu um branco o nome do pastor. Wagner. Sim. O pastor Wagner chegou e falou pra mim, Renato, nós vamos agora te reconhecer como ministro e tu vai ganhar um salário X pra fazer esse trabalho. Na época eu falei, não, pelo amor de Deus, isso aqui é pra Deus, eu não posso cobrar. Posso tal. Nossa, daí ele falou, não, faz parte, tu tá dando o teu tempo e tal. Demorou pra eu aceitar, tá? Mas eu aceitei, foi bom, né? Porque quantos anos tu falou? Eu tinha 17. 17. Então, eu trabalhei como ministro do louvor, assim, recebendo e tal, dos 17 aos 28. Aos 28, quando eu saí da Batista, fui lá pro Pastor Carlos, né? Uhum. Daí essa treta toda eu não vou contar. Mas a Staurus permaneceu nesse tempo aí. Continuou. Foi até quando a Staurus? Ainda tá ativa? Tá em stand-by? A Staurus, assim, em 2004, na realidade, nesse tempo, ela deu um tempinho também. A gente tocou ainda em 2004, tá? Mas ela deu um tempinho, ela ficou num stand-by. E na realidade foi assim, continuando a história do Staurus, de 98 até 2002, ficou essa formação do inglês. Tá. Em 2002, a gente terminou o Staurus e fez uma outra formação. Só ficou eu e meu irmão, os outros 3 mudaram. Daí a gente tocou até 2004. Daí o vocalista foi embora pra Itália, final de 2004. Ainda o César voltou pra terminar, a gente tinha dentro tinha uma turnê ainda, tinha alguns shows. O Celso voltou, César, pra cobrir no meio da turnê, perderam o vocalista da banda. Exatamente. Foi punk. Imagina. Mas daí ele cobriu e depois a gente deu uma pausa. A gente retornou em 2009 com um disco chamado Praise. Foi um disco um pouco mais light, assim, com outro vocalista. E daí, logo em seguida também estacionamos, paramos, ficamos em off, assim, né? Offline total. Daí 2012, 2013 o Celso voltou pro Brasil e a gente resolveu gravar uma música junto. A gente gravou essa música e postamos na internet e a galera curtiu pra caramba. Pô, cara, por que vocês não vêm fazer show aqui? Saudosista, né, cara? Os caras ficam botando bala na boca de criança, né? Eles deram uma ideia pra gente assim, cara, só podia tocar eu, o Alessandro e o Celso. Né? Daí eles falaram assim, pô, por que vocês não vêm aqui pro Nordeste, que era o nosso público forte, né? A gente chegou a fazer show para mais de 20 mil pessoas no Nordeste. Por que vocês não vêm aqui pra fazer um show e a gente
arruma um outro bateria e baixista aqui e tal. E a gente aceitou essa loucura. Foi uma loucura total. A gente foi lá e fez um show, um ensaio um dia antes, com o bateria e o baixista lá, e fizemos show. Fomos depois para Manaus, com outro bateria, outro baixista do lugar, ensaiamos no estúdio lá, fizemos show. Então a gente teve essa experiência até realmente 2014, não, vamos botar um baixista e um batera aqui com a gente pra gente fazer alguns shows. E a gente gravou um disco chamado Vale das Sombras, em 2014, fizemos alguns shows. Em 2015 a gente gravou um DVD ao vivo desse disco, foi aqui no Teatro Itajaí, foi bem legal. E daí tocamos ali 2016 até 2019. Daí depois veio a pandemia 2020. Daí a gente tá em off. Então tava em ativo, parou por conta da pandemia agora. Pandemia, exatamente. Entendi. Eu confesso, assim, que eu não tenho pretensão. Pô, e a banda... Quase um hobby, assim. Vamos tocar um pouquinho, Vamos lá, matar a saudade, parará, agora cara, quero dar uma segurada. Isso, a vida muda, né, cara? Né? Pô, 2007 nasceu a minha primeira filha, a Letícia, então já muda tudo. 2010 o Johan, 2018 a Sara. A Sara tem síndrome de Down, a Sara passou por cirurgia cardíaca. Sara foi um processo na nossa vida, né? Nossa princesa, quem quer seguir a Sara, @SaraSabida. Legal, editora, aquele link esperto aí. Entende? Então, assim, a vida pega outros rumos. Então, a banda ficou hobby mesmo, assim, né? Não tem mais não, vamos seguir aquela paixão. Tem a paixão pela música, mas a banda realmente ficou em segundo plano. E parou então agora só na pandemia e pretende ficar dessa forma, assim, tocar de vez em quando. O pessoal quer assim, pode ter esperança, os fãs das Taurus. Pô, eu queria ver as Taurus ainda, queria ver mais uma vez as Taurus. Tem a possibilidade, cara, tem o risco? Tem, com certeza tem. Eu vou confessar, até abrir aqui totalmente de primeira mão. Eu tenho um sonho. Breaking news! Breaking news total. Eu tenho um sonho assim, pô, o César é meu amigão, né? O vocalista do inglês lá, né? O Venâncio, pô, tá sempre lá em casa. O Ale, de vez em quando a gente se esbarra, porque o Ale tá morando em Jaraguá. Esses dias teve festa de casamento, de bodas de ouro dos pais dele, a gente se encontrou, tá? A gente riu um monte junto. Então, essa formação... eu, o Alessandro, o Venâncio, o Ale e César, cara, a gente se divertiu muito na estrada. Muito, foi a formação que mais tocou. Esse disco Sequake, a gente viajou o Brasil todinho, foi pra Argentina. A gente vendeu fora, né? Vendeu na Europa, vendeu no Japão, nos Estados Unidos. A gente não foi pra lá, mas vendeu muito lá. Então a gente tocou muito junto. A gente tinha uma parceria, sabe? É como se fosse 5 irmãos mesmo. Então break news total aqui, eu confesso que eu tinha vontade de fazer um revival, sabe? Né? Pô, vamos juntar, pegar algumas músicas daquele tempo, sim, fazer um show. Aonde? Podia fazer um show aqui em Itajaí e podia fazer 4, 5 shows no Brasil em alguns pontos que marcaram a nossa história. Por exemplo, Fortaleza é o nosso público. Nossa. Cara, me desculpa a ignorância, eu ia perguntar a respeito do Nordeste. É normal o nordestino gostar desse tipo de música? Cara, eu creio que sim, porque o nordestino é um povo... Cara, na minha ignorância, eu só vejo o Nordeste com as músicas típicas do Nordeste. Aí tu falou assim, né? Cara, o nosso público-alvo, assim, forte era no Nordeste e tal. Assim, cara, é um povo muito feliz, assim, é um povo muito pra cima, entendeu? Cara, nossa, o Nordeste é fantástico. E é tipo assim, uma vez a gente ficou no Nordeste 10 dias tocando, em Fortaleza, em julho, que foi em 2000 ou 99, uma coisa assim, que foi um dos anos mais frios. E cara, daí eu ligava de bermuda sem camisa pra Lília. E aí, como é que tá aí? Tô tomando uma água de coco aqui. E aqui frio pra caramba, entende? Então assim, o Nordeste, cara, sempre foi um público muito especial nosso, assim, sabe? Fortaleza... Dava pra fazer um showzaço. Então, pô, Fortaleza era um lugar. Brasília a gente já pegou também um público muito legal. Rio de Janeiro, São Paulo, alguns lugares, né? Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um trato, então? Quando for fazer... Vai fazer, porque o pessoal vai ficar fazendo um cortezinho animal aí dessa parada. Quando for fazer, eu já vou ter um espaço melhor do podcast, que a gente está trabalhando para poder ter uma estrutura melhor. Aí a gente faz um podcast dessa formação. Com a banda. Essa galera toda numa mesa redonda, vamos contando as histórias da banda e anunciando. Com certeza. Vamos fazer. Esse retorno específico aí. Fechou? Vamos. Tá fechado, então. Vai ser massa.
Muito massa. Renatinho falou 3 filhos. E tu falou que a mais nova, A Sara. a Sara, como que é o perfil? A Sara Sabida. Sara Sabida, Instagram? Isso, Sara com H. Sara com H, Sara Sabida. O editor colocou na tela aí, é só clicar. Tem síndrome de Down. Síndrome de Down. Como é que foi essa experiência? Cara, a experiência com a Sara foi algo fantástico, assim, né? E a Sara nasceu em 2018. A gente soube da gravidez em outubro de 2017. A gente comemorou, não lembro quantos anos de casado, em setembro. E a comemoração foi tão boa que a Sara a Sara foi gerada, né? Quando eu cheguei de madrugada de um show com o Stauros, cheguei de madrugada em casa, a Lília me mostrou aquele de farmácia teste. Eu falei, mas esse negócio às vezes dá errado, né? Eu não acredito não. Ela fez no outro dia. Eu falei, eu só acredito se for aquele digital escrito assim, ó, positivo. Só acredito se eu escrito, parabéns papai. Ela fez o teste, apareceu lá, positivo. Eu falei, não, pra ter certeza tem que ser o de sangue. E daí isso foi sábado, domingo, segunda-feira fez o de sangue. Positivo. Eu falei, não, agora eu acredito. Se tu pedisse mais um teste, ela separava. Eu sei que eu fiquei feliz pra caramba. Cara, 3º filho, que legal. Muito feliz, né? Daí beleza, isso foi em outubro. Finalzinho de dezembro, nos exames deram alguma complicação, tem alguma coisa estranha no exame. Ela deu um alguma coisa, eu não sei usar as palavras, a Lília sabe todos os nomes. Ela tinha como se fosse uma bola na nuca aqui. A Lília foi na médica, a médica falou pra ela assim, ó, entre o Natal e o Ano Novo, nem faz enxoval. Essa criança tem uma chance mínima de nascer. Ai, cara. Cara, aquilo assim destruiu. Hoje eu consigo falar. Toda a vida que eu contava essa história eu não conseguia. Embargava e não conseguia falar, né? Hoje eu perdoei a médica, eu até me emociono, é óbvio, né? Mas eu consigo, né? Passei a fase, entendeu? Mas, cara, tu imagina tu passar a virada do ano, aquele momento de festa, com essa notícia. Cara, eu fiquei arrasado. Acabou festa, eu entrei em 2018 depressivo mesmo. Eu me afastei da igreja, tá? Eu entrei, fui pro meu mundo, eu queria entender o que estava acontecendo. Em janeiro a gente fez um outro teste que mete uma agulha lá na barriga para saber o que está acontecendo, né? Que foi um outro médico que orientou fazer isso. Fez e daí deu que ela tinha trissomia do 21, né? Que é a síndrome de Down. Que é o melhor caso, porque podia ser outro tipo de síndrome que a criança nasce, mas não sobrevive. Tem vários tipos de síndromes bem difíceis, né? E a síndrome de Down, a pessoa vai, né, ter suas dificuldades, mas é a vida que segue. Vai superando. Exatamente. Então, e assim, ó, antes dela ter o resultado, eu sabia que tinha síndrome de Down. Eu tinha no meu coração, assim, é síndrome de Down que ela tem. E eu comecei a criar um amor por essas pessoas. Eu vi um vídeo do Romário. E que o Romário tem uma filhinha com Down. Cara, Mônica, né? Acho. Aquele vídeo, eu acho que todas as lágrimas do mundo eu chorei, sabe? E eu tive convicção que a Sara era Down. E Deus tinha muito para ensinar pra gente. No exame seguinte, depois que já confirmou o Down, o médico falou, eu entrei na sala de exame e ele ia num ponto e voltava. Aquilo começou a ficar mal, comecei a ficar mal. Eu saí lá pra rua e chorei, eu não sabia o que era. E eu pensei, cara, eu não vou deixar a Lília sozinha lá, tem que ser forte. Daí eu voltei. Daí ele mostrou que ela tinha algum problema no coração. Esse problema não tem como assim, não, ele vai melhorar, ele vai mudar. Não, isso aqui é cirúrgico, tá? Então a gente teve essa notícia aquele dia, foi duro pra caramba. Aí a Sara nasceu, a Sara teve que ficar na UTI, teve problema, falta de oxigênio, né? Ela parou de respirar, ela ficou roxinha assim. E foi pelo SUS um atendimento fantástico aqui no Marieta, fantástico. Todos os nossos filhos nasceram com plano e a Sara foi sem plano, né? Porque a gente já não tinha, achava que não vinha mais filhos, né? E veio a Sara. E foi pelo SUS. Mas, cara, foi o atendimento superior ao plano.
Cara, que legal, tem que tirar né? o Que chapéu legal, que mesmo, legal. tá? Tem que tirar o chapéu e elogiar, porque foi um atendimento fantástico. E eu tive que acompanhar tudo, e eu tinha que ficar junto. Ela falou, pai, tu tem que estar junto com a gente o tempo todo, e eu ali. E a Sara parou de respirar. E eles com máquina e pá, e respirador, e eu ali pensando, meu Deus, Cara, e eu assistindo, cara. eu acompanhei o nascimento da Luísa. Eu tive que me segurar na parede uma hora, só porque a médica, a Luísa foi cesárea, e aí tem o vídeo. E eu entrei pra filmar, né? Fiquei mais de longe lá, filmando e tal. E a médica não conseguia tirar ela. Tipo, é porque ela já estava encaixada, coroada, que fala assim. Já estava encaixadinha pra sair ali. E a médica teve que puxar. E aí a médica teve dificuldade de puxar. E ela olhava, aí eu via que ela, assim, que demora, né? E mais ali, né? Quando ela olhou para outra enfermeira, alguém lá, e ela fez um não assim. Nossa, pensasse. Quando ela fez um não, me embranqueceu. De aquele gelo, eu encostei na parede. Então, assim, se por um não, de uma criança absolutamente sem nada que pudesse me trazer uma preocupação maior, eu já quase fui. Imagina a tua situação, cara. Sim. Ela roxinha, cara. Meu Deus. E daí o monitor parou de funcionar. A médica gritando, traz outro monitor, tá? E eu ali assim, cara, foi momentos terríveis da vida, tá? Foi Meu Deus os do céu. momentos mais, assim, difíceis. Round 6, fichinha. Conseguiram fazer ela voltar a respirar e UTI, né? Daí, na UTI, todo aquele processo, ficou uma semana lá UTI. Cara, foi tempos difíceis, assim, de muito aprendizado, de dureza de vida, assim. Quando a Sara, a gente tem a fotinha lá do primeiro dia que ela veio pra casa, vou te mandar. Manda, vamos botar na tela. O primeiro dia que ela veio pra casa, cara, foi assim, sabe, pegar aquele bebezinho e... Só que a Sara, ela respirava, a gente via a Sara dormindo, tu dava uma agonia, porque o peito dela fazia assim, ó. Tu via que ela estava respirando com uma dificuldade incrível. Por quê? Por causa do problema do coração. Porque o sangue com oxigênio misturava com o sangue sem oxigênio. Então fazia com que o pulmão tivesse que trabalhar dobrado. Então aquilo era... E daí a Sara não podia ter... né? Pô, se pegasse uma gripe, uma bronquite, era muito sério. Então tinha todo um cuidado e tal. Quando a Sara estava com 3 meses, eu tinha feito vasectomia, né? Porque senão ia vir o quarto, né? Fiz a vasectomia e eu ia ter meus 2 dias de rei, né? Então eu já tava preparado, feliz da vida, né, cara? Minha mulher ia me servir na cama, cara, eu tava pensando, pô, vai ser o vidão, né, cara? Sentei ali assim, já tava vendo um filme e tal, daqui a pouco a Lília veio. Isso em horas que eu tinha chegado da cirurgia, tá? A Lília chegou pra mim assim, ó. Eu tô ouvindo um barulhinho estranho na respiração dela. Daí eu fiquei ouvindo, tinha um negocinho estranho. Eu falei, não, leva ela já pro hospital. Vamos verificar isso aí. Levou pro hospital. Ela me ligou. Ela tá com oxigenação baixíssima, já ficou internada. Meu Deus. Cara, daí acabou minha vida de rei. De novo. E a paz, né? Meu coração. E eu tinha feito a cirurgia, tava bem dolorido. Tu já fez vasectomia, não? Pode fazer, é tranquilo. Não quero. Eu quero mais um filho, cara. Tu quer mais filho? Eu tô convencendo. A Marina não quer de jeito nenhum. Quer? Ô, Marina. Eu tô pensando em trocar os comprimidinhos. Mas aí o que acontece? Eu peguei, no outro dia, precisei pôr minha filha internada. Cara, eu vou ter que ir lá, mesmo a cirurgia, eu vou ter que ir. Só que eu não podia, mas eu vou, cara. Daí no hospital ali pra criança, como é que é o nome mesmo? Pequeno Anjo. Então tem as escadas pra subir ali, né, no elevador. E eu, operado, fui subindo a escada. De boa. Tal, devagarzinho. Igual o Cadeirudo da novela, aquela beleza, coisa. fui. Fiquei um pouquinho com a Sara, tal, voltei pra casa. Cara, no outro dia, inflamou. Cara, passei mal da cirurgia, tá? Eu sofri uns 6 meses com essa cirurgia. Então, quando meus amigos falam, é tranquilo? Só não vai no hospital. Só não sobe escada. Mas daí o que acontece? Dali, o médico falou, vamos transferir a Sara pra Blumenau pra fazer a cirurgia do coração. Daí eu não queria, eu ficava naquela, não, ela não vai precisar fazer cirurgia. Eu ficava querendo me enganar, entendeu? Daí eu cheguei e falei pra ele, Lília, diz pro médico que eu não quero. Vamos deixar ela pra ela fazer quando ela for maior. Porque eu ficava naquela esperança que vai mudar. Alguma coisa acontece. Exatamente. Daí o médico chegou e falou pra ele, o negócio é o seguinte, se deixar pra mais tarde, ela pode precisar de um transplante do coração e de pulmão.
Então, o ideal é fazer agora. Daí a Aline me contou isso e eu falei, pode mandar. Ontem. Daí ela saiu dali, ficou uma semana no hospital ali, melhorou da bronquiolite que ela teve, foi pra Blumenau, ficou mais uma semana internada pra ficar 100%, porque não tem que estar 100%, né, a saúde para poder fazer a cirurgia. Geralmente, quando a criança faz a cirurgia, ela fica pelo menos 30 dias internada. A Sara fez a cirurgia no dia 9 de setembro de 2018, ficou uma semana só na UTI, o que já é muito raro, já foi pro quarto. No dia 19, exatamente 10 dias, depois eu estava atendendo um cliente em casa, vendo um instrumento, a Lília me ligou, depois do meio-dia, assim, Renato, vem buscar a gente que a gente ganhou alta. Com 10 dias. Aquilo foi um presente de Deus, assim, sabe? E eu falei, cara, eu tenho que sair agora. Peguei o carro e fui pra Blumenau. Eu tenho um carinho por Blumenau. Eu não gostava da cidade, eu achava a cidade esquisita. Eu não gostava da cidade. E hoje eu tenho um carinho, que a forma que a gente foi atendido, sabe? Mudou na minha cabeça a questão de Blumenau lá, sabe? Foi muito legal mesmo. E pra ter uma ideia, falando novamente do SUS, o SUS, eles pagaram, inclusive, 3 dias de hotel pra mim, pra eu ficar na frente do hospital, enquanto a Sara tava na cirurgia. Cara, que fantástico, hein? Então, realmente, mais uma tirada de chapéu. Eu acho que é o melhor sistema de saúde do mundo, né? Com certeza. O pessoal fala e... pelo menos pra nós aqui no Sul, né, cara? A gente não sabe em outros lugares, o pessoal reclama, muita gente, sei lá. Mas aqui pra nós, realmente... eu penso que isso tem que melhorar sempre e provavelmente muito mais a gestão do que o recurso, porque recurso tem né? Pra caramba, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Enfim, de olhando, não sou um estudioso da área, posso estar falando besteira. Né? A tabela, o pessoal reclama bastante da tabela do SUS, que tá baixa, defasada, tal. Mas, enfim, de forma geral, é uma teoria, é uma legislação excelente que a gente tem que melhorar, jamais mudar e tentar fazer tudo de novo, sabe? Reinventar a roda. Eu acho que a gente tá muito mais na frente que a grande maioria dos países aí, né? Com certeza. E realmente aqui no Sul é diferenciado até porque tem mais recursos, né? Tem mais dinheiro, as prefeituras bancam parte, né? Complementam e aí... Teve uma experiência muito legal da Sara, porque daí eu fiquei um tempo sem trabalhar, né? Porque daí nesse período todo, desde a internação dela até ir pra Blumenau, que daí depois de uma semana que ela fez a cirurgia, 10 dias voltou, dei todo o cuidado em casa, então eu fiquei sem trabalhar um tempo, né? Deus levantou uma pessoa, cara, eu vou até falar, acho que eu não lembro de ter citado, que ele talvez não tinha pedido pra eu não citar, alguma coisa assim, mas foi o André Negão o nome dele. É o André e ele tinha pedido André Negão. Ele chegou, ele soube da história da Sara, né? Ele falou, Renato, cara, eu quero ajudar vocês, então eu quero fazer o seguinte, eu vou dar um baixo, eu tenho um baixo aqui, um Fender japonês, cara, vamos fazer uma rifa aí entre os amigos, uma ação entre amigos, pra levantar uma grana pra ajudar vocês nesse momento aí e tal. Falei, pô, cara, que... Não esperava isso, sabe? Porque tipo assim, ó, todas as pessoas batem nas tuas costas, pô, cara, Deus te abençoe. Mas, cara, a gente tem contas e tal e ninguém põe dinheiro no teu bolso, porque a gente sabe que é difícil pra todo mundo mesmo. E quando vem uma pessoa assim e faz isso, tu fica, poxa... Cara, que fantástico. E ele era teu amigo, teu fã, teu conhecido, amigo parente, conhecido, mas não é um conhecido assim de a gente íntimo. Não, sabe? Tinha pouco tempo mas ele soube cara, ele tem um coração, esse cara, um coração assim, já ajudou muita gente, sabe? Cara, eu sei que ele deu baixo, a gente fez a ação, levantou uma grana muito legal. Bancou tratamento da Sara durante muito tempo, de físio, fono, que a gente pagava por fora, várias consultas, exames, cara, pagou muito tempo, mas muito tempo. E ainda assim, teve um lance muito louco, a gente fez o sorteio, foi um lance mais privado, assim, né, não foi uma coisa aberta, a gente fez o sorteio, quem ganhou foi um cara de Balneário, um amigo, ex-aluno, amigo de muitos anos, chamado Carlo. O Carlo foi lá, recebeu o baixo, a gente tirou foto junto pra postar, esse aqui é o ganhador, tal. E a gente desceu do meu estúdio e a gente tava indo lá pra frente de casa pra ele ir embora, com o baixo na mão, tal. Quando chegou lá na frente, ele assim, Renatinho, toma o baixo e vende ele pra ajudar mais um pouquinho vocês. Então tu vê como, sabe, como Deus levanta pessoas boas, pessoas, né? E a generosidade é um dos princípios da riqueza. Né? A pessoa pode ser rica pra caramba e mesquinha,
mas ela não é rica. Né? A riqueza verdadeira, aquela que te faz usufruir mesmo traz das igrejas, felicidade. que traz felicidade, exatamente. Essas pessoas, um dos princípios é generosidade. Então por isso que tanto o André Negão como o Carlos, eles vivem uma vida boa, né? Deus abençoa muito eles porque eles têm essa generosidade no coração, sabe? Verdade. Então, tipo, aquilo foi fantástico, cara. E o Carlos, e depois disso, tu vê como uma semente gera outra, né? Gera novos sementes, porque gera fruto e esse fruto tem outras sementes. Sim. Então, Deus me abençoou e eu vivo fazendo coisas assim. Eu sorteio guitarra e abençoo alguém. E, sabe, cara, faço um monte de coisa. Inclusive, eu tô fazendo no momento agora para um menino chamado Benjamin. Eu fiz uma guitarra lá, essa guitarra custa 15 mil reais. A gente tá fazendo uma ação entre amigos e um percentual grande vai pro Benjamin, pro tratamento dele. Ele fez uma cirurgia seríssima, ele tem paralisia cerebral. E ele tem que fazer fisioterapia, 7 mil reais por mês de fisioterapia. Então ele tá fazendo isso, então a gente vai ajudar ele. E essa ação é fechada entre os amigos? Não, essa já tá no meu canal. Tá no meu canal lá. Canal? Renatinho Stauros. Vamos aproveitar que falou do canal então, aí já coloca aí na tela, André. Isso aí. Thank you. Fala galera, Renatinho aqui e com certeza essa é a guitarra mais versátil que você já viu. 31 possibilidades de timbres, vai do mais cristalino ao super pesado. Estamos fazendo uma ação entre amigos que vai abençoar a vida do Benjamin, que tem paralisia cerebral, passou por cirurgia e precisa fazer uma série de fisioterapias de alto custo. Você pode ajudar e ainda tem a chance de ganhar essa super guitarra. A cada 100 reais doados você ganha um número no sorteio. São apenas 300 números. Faça a transferência e mande para esse e-mail comprovante que eu te mando o teu número ou os teus números. Corre porque são só 300 números. O sorteio vai ser realizado assim que atingirmos os 300 números. Ou então... Então o que acontece? Cara, da semente, né? Uma coisa foi gerando outra. Cara, e quando tu abençoa, tu é muito mais abençoado daquela história. Que é melhor dar do que receber, né? Isso é fato. Né? E só que uma coisa até que eu cito num vídeo ali que eu falei do Benjamin, que eu recebi muito e no início a gente é meio travado para receber, poxa, sabe? Só que a gente deve aprender a receber, porque quando a gente é um bom recebedor, a gente dá o benefício para outra pessoa que está dando, porque ela vai ser abençoada, porque é melhor dar do que receber. Então quando a gente aprende a ser um bom recebedor, a gente está dando essa oportunidade para que essa pessoa seja abençoada, entendeu? Uhum. Então, demorou para cair a minha ficha, né? Demorou para amadurecer, mas cheguei. Então, hoje eu tô podendo retribuir, entendeu? Então, muito legal. Que legal. Lá no teu canal tem essa campanha, né? Isso, essa ação entre amigos, aí encontra lá. O último vídeo é já sobre essa. Show de bola, massa. E aí, hoje tu trabalha em casa, tens estúdio... Cara, tá dando aula ainda? Eu dei aula dos 12 aos 42. Os 42, falasse. Com 30, dei 30 anos de aula, daí me aposentei. Parou por quê? Mas nesse período todo que tu passou de Stauros, de ministro de louvor, tu sempre deu aula? Sempre dei aula. Sempre foi? Eu sempre tive vagas limitadas. Eu trabalhava com 20 alunos. Não tinha mais que isso, porque é cansativo pra caramba. Muito tempo. E eu fui cansando mesmo com o tempo. A gente vai cansando de fazer a mesma coisa. Cansando de falar a mesma coisa. Porque tipo assim, dos 20, geralmente quem te dá prazer como aluno é 1 ou 2. O resto é porque tipo assim, o pai queria que aprendesse. Eu vi meu amigo aprendendo, quero aprender também. Mas não estuda, não treina. Daí é sempre aquelas... Eu tava cansado das mesmas desculpas, sabe? Aquele negócio assim. Nem botei a mão. Eu até tentei. Cara, eu cansei daquelas desculpas. Então eu não aguentava mais. Até o ponto que eu pensei, chega. Daí eu até falei pros alunos que eu ia parar, chorar. Daí um aluno falou pra mim, cara, por que tu não dá aula quinzenal? Daí tu trabalha uma semana, outra não, e daí tu vai receber a mesma coisa. Gostei disso aí. Boa ideia. Daí eu trabalhei mais um ano assim, né? Foi o último ano que fechou o 30, foi assim. Até o ponto que eu comecei a perceber que eu acordava na segunda-feira pela manhã. Essa semana eu não dou aula. Era uma sensação de liberdade. Eu trabalhava daí na minha luthieria lá, feliz. Segunda-feira, hoje eu dou aula. Cara, aquele dia eu já pensava, eu não acredito que eu dou aula. Então, quando tu chega nesse ponto, já não é mais saudável tu trabalhar
seja o que for que tu tá fazendo, né? Se tu é um vendedor, se tu é sei lá o quê, e tu tens esse peso, inventa outra coisa pra fazer, por favor, porque senão tua vida vai virar um peso, né? E foi o que eu fiz, eu conversei com a Lília falou, tá na hora de parar então. Cara, parei e me dediquei 100% à luthieria. E eu sempre falava pros alunos, quando eles diziam, pô, cara, mas eu queria fazer aula, eu falei, cara, o negócio é o seguinte, o instrumento ali, ele não dá desculpa, ele não reclama, eu faço o que eu tenho que fazer nele, ele me responde bem, entendeu? E o aluno é aquela história, né? Sem contar os calotes da vida, né? Que o aluno some e não te paga, aquela história, né? E ali o meu instrumento eu faço, pro cara pegar o instrumento ele tem que pagar, né? Então, né? E fui apaixonando mesmo pela arte da luthieria, né? Nos Estados Unidos eles chamam de guitar tech. Luthieria. É isso, então. Isso, porque o luthier, né, lá nos Estados Unidos... O que é isso, a luthieria? O luthier é o cara que constrói o instrumento, né? No Brasil a gente usa para os dois, para quem constrói e para quem reforma, para quem trabalha, que faz ajustes e tal. Eu sou esse. Nos Estados Unidos é chamado como guitar tech, né? Então, mas pode me chamar do que quiser, né? Eu costumo usar, como a gente usa aqui no Brasil, luthier mesmo, né? O pessoal sempre me liga, é luthier, isso, tal. Então, tem muitos clientes, tem mais de 2.000 clientes, né? E, cara... Certamente 2.000 clientes do Brasil inteiro. Tem muito da região toda aqui da Santa Catarina e tenho no Brasil. Mas hoje, no momento, desde a pandemia, eu parei de pegar. O quê? De fora. Tá, fala, o que faz exatamente o luthier? Tipo assim, eu pego um instrumento e deixo ele na melhor forma dele. Tipo, ele tá duro de tocar. Então é artesanal o negócio. Isso, eu tenho ferramentas... Os equipamentos, eu tenho ferramentas tal, de primeira. Eu fui para os Estados Unidos buscar só coisa de primeira, né? Então, eu fiz um vídeo no canal mostrando essa ferramenta. Não tinha no Brasil, isso foi em 2016. Então vamos trocar o artesanal por manual. Isso, manual. Tu tens as melhores ferramentarias eletrônicas, não eletrônicas, tudo. Exatamente. Mas é tu que tem que estar ali operando tudo. Quando eu fiz esse vídeo em 2016, meu canal era bem pequenininho. 2017, perdão. 2016 eu comprei a ferramenta, mas em 2017 eu fiz o vídeo. E mostrando como funciona e tal, daí começaram a levantar as pessoas, pô, que legal isso aí. Só que em junho de 2017 eu fiz um vídeo que eu acertei na mosca, sabe? O vídeo viral que faz o teu canal. Na época eu tinha 2.500 inscritos. E eu fiz o vídeo na quarta-feira, no domingo eu tinha 5.000 inscritos. Dobrou dias, assim. Tipo, na outra semana eu já tava com 10.000 inscritos. Então foi assim, foi muito viral. Foi muito viral. Hoje esse vídeo tem 1.100.000 e poucos visualizações. É o que mais... eu tenho 2 vídeos que bateu 1 milhão. Esse foi o primeiro, né? Hoje tá com quantos inscritos? 121 mil inscritos. E daí o que aconteceu? Como o canal deu um boom, as pessoas começam a olhar os outros vídeos. Daí esse vídeo deu um boom, esse vídeo da regulagem. E daí começou o pessoal do Brasil todo querendo mandar instrumentos pra mim. Daí eu comecei a pegar. Só que tem o lance da logística, de tu regular, fazer todo o preparo para envio, fazer nota, levar na transportadora, e eu gastava muito tempo para isso. Então, ou eu terceirizava essa parte, ou eu direcionava aqui pro meu público, entendeu? E, cara, eu preferia assim, principalmente depois quando chegou a pandemia, eu fiz bastante antes, mas depois quando chegou a pandemia eu tinha essa boa desculpa, né? De dizer, eu não tô pegando de fora. Pra tu ter uma ideia, assim, como as pessoas valorizam o trabalho e acreditam no trabalho pela forma que eu coloquei os vídeos, eu mostro os detalhes e tal. Uma vez eu tive um cliente... O canal é essencialmente de luthieria? Não. O canal eu faço coisa tocando, eu faço comparações de instrumentos. Eu vi bastante vídeo de comparação legal pra caramba. Comparação de instrumento barato com super caro. Isso aí mesmo. Eu sempre com o propósito maior do meu canal, é incentivar as pessoas a usufruir da música. Eu não sou músico, mas eu quero tocar. Esse é o meu objetivo. Daí tem aquele cara que pensa assim, não, pra eu tocar, eu tenho que ter um instrumento... Não, cara. Eu mostro pra ele que com um instrumento simples... Instrumento barato dá pra fazer muita coisa. Eu consigo fazer igual aquele. Tem gente que prefere o simples lá, sabe? Então, meu objetivo é estimular a pessoa à música, né? Então, tem vários tipos de coisas. Daí tem coisa eu tocando, tem coisa tocando com amigos, né? Tem vários, né? E daí, o boom ali do lance da regulagem, pra tu ter uma ideia, teve uma vez que um cara veio do Acre. Ele pegou um avião... Chegou na sexta-feira, eu regulei uma guitarra dele na sexta. De manhã, no sábado, eu regulei outra.
e no outro dia ele pegou o avião. Então pra tu ver a loucura, tipo, da pessoa tão que confia no teu trabalho. Atravessar o país pra... Né? E eu já tive vários outros casos, cara que veio de Brasília, gente que vem do Rio Grande do Sul, do Paraná, que vem aqui pra regular. Porque daí eu falava, não, eu não pego. Não tem gente que vem tirar férias em Balneário e aproveita pra regular a guitarra? Mas todo ano. Ano. Aí tu não para essa época? Aproveita? Cara, eu trabalho bastante ali. O Natal ali eu não paro nada, né? No Natal. E geralmente na primeira semana eu também não paro. Daí eu paro uma semana depois, coisa assim. Sempre em janeiro eu dou e sumo, né, dali. Eu não fico ali porque a minha oficina fica na minha casa. Uhum. Então, daí o que acontece? Tem cliente que é folgado, né? O cara te liga no domingo. Pô, eu queria deixar uma guitarra aí. Lá no início... Já que tu estás em casa, lá no início, o que eu fazia? Eu pegava. Entregava o instrumento 11 horas da noite... Daí a Lília começou, tu tem que se cuidar do teu horário. É a necessidade e possibilidade também, exatamente, né? Exatamente. Tá começando, precisa abrir mão de algumas coisas. É bem isso aí. Hoje, graças a Deus, tem um movimento bom pra caramba. Eu chego e falo, o horário é esse, assim. De terça a quinta, mais ou menos igual o Carlinhos trabalha no salão. É isso? É isso aí. De terça a quinta, meio período. Um abraço. Não quisesse gravar podcast, vai ter que... Vou citar o teu nome agora aqui. É o Carlinhos que deixa esse meu cabelo assim, então... Ele me despreza lá, ele não quer cortar meu cabelo. Eu não quer cortar o teu. Não, na verdade, uma vez eu deixei a barba crescer e ele não faz barba. Aí ele me indicou o Douglas, onde eu corto até hoje. Entendi. Entendeu? Aí depois tirei a barba, cara, mas eu não troco, cara. Eu na padaria, eu vou na mesma padaria. A gente acostuma, no mesmo mercado, eu sou bem cara, quando eu era cabeludo, nisso. Saca só, quando eu era cabeludo, tinha o Cheryl, não sei se tu lembra do Cheryl. Lembro. Então, o Cheryl me ajudou a deixar o cabelo crescer. Quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, eu tinha 17 anos. Ele que me ajudava, né, a ajeitar pra crescer. Quando eu cortei com 28, foi o Cheryl que cortou. A gente guardou até o rabinho de cavalo lá mó tempão. Ele cortou e tal, e depois ele foi embora. Daí, desde então, 2004, o Carlinhos corta o meu cabelo até hoje. E é como tu falou, eu não vou em outro lugar, cara. A gente acostuma com aquele jeito, né? Eu sou assim, em tudo, cara. Elegant fashion. É a propaganda aqui. Não, eu tenho que comprar equipamento, cara. Eu vou lá no Thiago. Entendeu? Eu já esqueci o nome da empresa dele. Bless Technology. Eu vou lá no Thiago. Sim, entendeu? Claro. Cabo, é Sim. Eu me sinto, eu não tenho nenhum compromisso, né? E não ganho nada fora com isso. Fora o R$1.000 que ele vai te dar por causa dessa propaganda. Fora isso não ganho nada. Sim. Mas parece que eu me sinto traindo meus amigos. Eu tô ligado. Quando eu compro em outro lugar. Sei como é que é. Sei. Sabe? Se eu for em outro lugar comprar pão, parece que assim, cara, parece que o padeiro tá vendo eu. O padeiro tá vendo aqui, cara. É bem então isso. Já vai o nosso abraço pro Rafa da padaria da Vila. Ô Rafa, desculpa, eu não posso ir lá que eu sou celíaco. Mas assim, vamos indo assim, né? E tu viajasse pra onde já, cara? Cara, Porque tu falasse vários países, falasse que moraria na China. Isso, pra China eu fui 3 vezes. Eu já fui pra Alemanha. A Alemanha a gente fechou com uma empresa lá de papel de parede, então eu trazia um papel alemão. Eu conheci várias cidades na Alemanha. A Alemanha é lindo, né, cara? É lindo. Eu dirigi naquelas autobahn lá que é livre, né? Tu pode... Não tem limite de velocidade. Não dá medo de morrer? Eu lembro de eu estar dirigindo e daí... Porque assim, no lado esquerdo é livre. Então, se tu não quer correr muito, tu pode ficar no lado direito, né? Que eu também não vou ficar brincando com a vida, né? Sim. Então, eu ficava ali do lado direito e ali na velocidade normal que a gente anda no Brasil. Aí, 100 por hora, 120, dependendo da região, né? Cara, passou um Porsche por mim, parecia que eu tava parado. Não tem? O cara passou aí, assim, não tem. Mas então, a Alemanha é bem legal. Eu conheci a Espanha, né? Muito linda a Espanha. França. Pô, a França tem aquele romantismo da França. Eu não moraria lá, mas achei bem interessante. Eu acho muito, né? Aqueles prédios lá de 500 anos, cara. Anos. Né? Uma loucura, muito bonito e tal. Mas eu não me vejo nesse lugar, entendeu? Morando, exatamente. Eu tenho vontade de conhecer Castelo, cara. Eu também, eu quero conhecer a Irlanda, né? Que tem uns castelos legais.
sabe? Aham, sim, sim. Eu quero conhecer também. Holanda também, muito legal. Né? Daí Estados Unidos Usufruísse alguma coisa legalizada na Holanda? Não. Eu passei na frente. O cara me falou, ó, aqui os caras... Né? Eu tive amigo que já comprou bolo, que tem... Cara, eles fazem tudo com... Com maconha. Mas não, Deus do livre. Até um amigo uma vez... Cara, faz pouco tempo. Um amigo meu perguntou, cara, tu já experimentou maconha, Jesus? Falei, cara, sabe o que tu não tem nenhuma curiosidade? Nenhuma curiosidade, cara. Não tem assim... Né? Porque às vezes a pessoa experimenta pela curiosidade. Eu não gosto. E o problema é que a pessoa pode gostar. Cara, eu não tenho nem a curiosidade, sabe? Graças a Deus. Eu gosto de ter aquela sensação de controle. Então, o que eu tenho na minha mente é que se a pessoa usa qualquer narcótico assim, perde o controle. Ela pode ser diferente do que ela é. Então, não me faz a cabeça. Também não. Nunca usei. Nem cigarro. Coisa boa. Nunca, não sei o que é dar uma tragada. Melhor coisa, né? Um abraço. Tá limpo. Um abraço pessoal do Flow, nada contra. Um abraço. Inclusive a gente... Um abraço, Monark. A gente foi... Mas não somos dessa linha editorial. Uma vez eles citaram no Flow o Stauros. Pô, deu uma repercussão. Eu não lembro o nome, cara. Foi um cara bem influentão lá. O cara que é flamenguista. Ele posa lá com a camisa... Igor, acho que é Igor, não? Não sei. Tem o Igor, apresentador, né? Esse cara que... O apresentador? Porque ele estava falando de música gospel. Daí o cara começou a citar vários, tal. Daí ele chegou e falou, cara, tem uma banda que eu ouvi assim... Pô, que legal. Fantástica, Stauros e tal. Cara, aquilo, nossa, rolou na internet sim, eles me mandavam direto, todo dia me mandavam, olha isso aqui. Os caras falaram isso, tu vai lá. Seria legal, né? Seria né? Mas que pena que já viesse aqui, né? Um abraço, Flo, o Renato esteve aqui primeiro. Tá aí. Márcio, tu tens estúdio, eu já vi alguns vídeos que tu gravou. Isso é parte da tua profissão? Isso é um hobby? Cara, às vezes tu faz? O lance do estúdio foi um negócio... Eu devo até ao André, vou citar o André aqui, o André Gordo, que a gente brinca com ele, que ele é o André Gordo, que a gente tem 500 amigos André, então ele é o André Gordo. Embora ele tenha emagrecido mais de 10 quilos. Em 2012, eu ia trocar o meu carro. Eu tinha ligado para a concessionária e eu ia dar o meu carro, ia uma grana minha e ia botar mais uma grana do banco. Para trocar, pegar um carro zero lá. Daí, sabe quando tu tá determinado? Pô, já tinha conversado lá, amanhã eu venho aqui, tal, tinha falado com o banco, tava tudo certo. Fui dormir. Antes de eu ir dormir, durante o dia eu contei pro André. Daí o André falou, cara, nada a ver trocar carro, cara. Cara, o teu carro tá bom. Te leva pra onde tu precisa, cara. Cara, não vai trocar carro. Por que tu não faz um estúdio pra ti? Cara, daí eu fiquei com aquela pulga assim, não, vou trocar o carro. Na hora eu só falei assim pra ele. Mas fiquei com aquela pulga assim, sabe? Pô, cara. Desgraçado, tá certo, cara. E fui dormir, mas eu fui dormir pensando, amanhã eu já acordo, vou direto fazer a concessionária. Cara, eu acordei. Um peso assim, cara, o que eu tô fazendo, cara? Não preciso trocar de carro, cara. Sabe aquele peso assim? Eu cheguei e falei pra Lília, o que tu acha de, ao invés de trocar de carro, a gente construir um estúdio? Muito melhor. Cara, fechou. Fechou, né, cara? Cara, já fui atrás de pedreiro, já fui atrás de projeto. A Lília também é... Sim, toca violino, né? É músico, musicista. Cara, eu sei que caímos matando em cima de fazer o estúdio e tal, e inclusive, né, em 2012, em cima da casa. Inclusive em 2012 eu fui pra China também, né? Primeira vez 2011, depois 2012, 2015. Eu fui pra China, ainda tava em acabamento, estúdio, daí comecei a trazer papel de parede, trouxe o papel de parede pro meu estúdio lá e tal, né? Legal. Então, cara, foi uma benção na minha vida, porque enquanto eu tava construindo o estúdio, o carro só ia me dar prejuízo, né? Claro. O estúdio já foi me dando retorno. Gente chegar pra mim, pô, cara, eu queria produzir uma música assim, assado, tu não faz? Cara, eu não fiz o estúdio pra isso, porque eu fiz o estúdio pra mim. Eu queria ter um espaço meu, entendeu? Mas beleza, vou fazer de como... Cara, eu sei que eu paguei um monte do estúdio com produção. Hoje eu faço pouquíssima, porque eu não é o meu objetivo mesmo. Eu acordo 5 horas da manhã e vou pro estúdio. E eu oro, eu leio a Bíblia, eu
né? Tenho o meu tempo, minha devocional, e depois eu vou tocar guitarra. Toco até às 7, vou levar os filhos pra escola. Legal. Então, tipo assim, eu tenho esses... Por exemplo, eu não ia ter como tocar essa hora se eu não tivesse um lugar blindado de som, né? Claro. Totalmente trabalhado na acústica. Ali eu tenho meu lugar, cara. Posso tocar à vontade, entende? Então, dou graças a Deus pela vida do André. Obrigado, André. Né? E pela Lília ter, né? Endossado. Abraçado a causa. Exatamente, né? E, cara, hoje eu faço o meu canal, né? Que daí totalmente uso o estúdio para produzir. Ah, tá. Eu faço tudo ali dentro do estúdio. Ou tudo, vamos falar 99%. Faço algumas coisas na oficina, né? E eu trabalho com uma empresa chamada Intermeso de eventos. Eu faço todos os áudios deles. Merchan Intermeso. Beleza. Faço todos os vídeos deles extremamente bem produzidos e eu faço todos os áudios, sabe? É uma equipe fantástica de músico. Eu sou músico para eles também, faço evento com eles, né? E cara, e a gente se diverte pra caramba, porque quando tu junta um monte de músico num lugar, cara, a gente ri pra caramba e, né? Então eu me divirto ali no meu estúdio, sabe? É um lugar de realmente que me dá prazer. Que bom. Então, mas não queres propaganda, não queres fazer, não quero. Cara, eu já recusei muito trabalho ali, muito mesmo, sabe? Porque não é meu objetivo. Meu trabalho hoje principal é a oficina, né? A luthieria. Isso. Daí faço, né, meus negócios que tocam evento, faço esse trabalho pro estúdio para Intermeso, né? Mas essa é a vida. Agora, tu me disse uma coisa, cara, que eu fiquei impressionado. Tu se tornasse na pandemia um leitor quanto mais. Exatamente. Em 2020, cara, tu não vai acreditar, essa eu não te contei nos bastidores. Em 2019, eu tava viciado num joguinho no celular. Cara, um joguinho, eu jogava... Por exemplo, eu terminava de almoçar, vou jogar um joguinho. Jogava lá meia hora. Trabalhava, jantava, sentava na frente da TV, ligava a TV e ia pro joguinho. Não assistia nada na TV, ficava jogando às vezes 1 hora, 1h30. Cara, daí eu tava ficando viciado naquele troço. Daí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, preciso mudar. No dia 1º de janeiro, eu não trabalhei nesse dia, depois do almoço eu tava lá jogando. Jogando celular. Cara, eu peguei e desliguei o celular e falei, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente, cara. Chega. O que eu vou fazer? Eu cheguei pra Lília assim, Lília, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu vou ler. Tem algum livro? Em casa a gente tem um monte de livro, porque a Lília é compradora de livro compulsiva também. Igual eu. Tinha um monte de livro. Não leu quase nada, né, moleque? Daí eu peguei, e ela tinha um livro lá, esse primeiro livro que eu li foi a Geração de Valor, do... Flávio Augusto. Flávio, né? Flávio Augusto, aham. Ela tinha esse dele ali. Eu fui ler esse livro. Cara, eu comecei ali, eram umas 2 horas da tarde. E eu li o livro inteiro. Um baita no livro. Até umas 6 horas. Fantástico. Tem 3, né? São 3, né? Daí depois eu li todos os outros. Até inclusive ele tem um outro chamado... Como é que é? É um outro livro dele. Ponto de Inflexão. Isso aí. Fantástico esse livro, fantástico. Cara, daí ali eu pensei assim... Li aquele livro, claro que eu acho que é Ponto de Inflexão. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Pô, eu li num dia o livro, né? Eu pensei, cara, eu vou ler outros livros, né? Maiores e tal. Eu botei aquele dia eu decidi, eu quero ler 20 livros esse ano, durante o ano. Pô, eu não lia nenhum livro no ano. Male, né? E eu pensei, vou decidir, né? Vou ler 20 e 3 tem que ser em inglês. Que daí eu vou treinar, né, o meu inglês, que quando eu viajava bastante, eu estava sempre treinando, né, eu já trabalhei como tradutor lá na China e aqui no Brasil, para empresa americana no Brasil. Daí comecei, cara, o que eu vou ler? Daí li os 3 dele, li o Ponto de Inflexão, daí fui lendo outros livros, fui me interessando por investimento, comecei a trabalhar investir em algumas coisas na Bolsa de Valores, daí comecei a ler e tal. Final do ano eu bati os 20 livros e os 3 em inglês. Pô, bati a minha meta, feliz da vida. No dia 1º de janeiro de 2021 eu fiz um vídeo pro canal falando das minhas resoluções para 2021. E entre elas tava que eu ia ler 25 livros e 5 precisavam ser em inglês. Eu até te contei nos bastidores que eu li 28, né? Na realidade, eu já tô no 29, já comecei o 29. Então eu já passei a minha meta e dos 5 em inglês eu li 6 em inglês.
né? Então, cara, porque a gente daí acaba ficando viciado, porque é uma coisa boa, né, cara? A informação e tu vai... E eu aprendi também a ter sempre um caderninho junto, pra tu anotar as coisas importantes, coisas que... Porque isso que te faz fixar. Porque acontecia, por exemplo, de eu pegar um livro que eu li, cara, o que fala esse livro? E agora? Uhum. Então, alguns livros que me marcaram, alguns que eu não achava, pô, foi legal, mas não era tão assim, mas legal. Né? Agora, alguns eu tenho feito essas anotações. Pô, tem alguns livros que eu tenho... Eu posso dar um resumo, assim, porque tá... Fichamento, quase um fichamento. Exatamente, de tão fixo que tá as ideias, assim, sabe? E sempre se tu gosta de manter o mesmo assunto, tu gosta de variar? Cara, assim, eu comecei muito lendo essas coisas assim, porque eu queria... esqueci a palavra em português, por incrível que pareça. Empreender, né? Eu queria empreender, então eu queria... Por isso que fui no Flávio Augusto ali, né? Claro, daí eu comecei a procurar outras coisas a respeito, daí comecei a ler sobre investimento. Daí numa dessa eu comecei a ler um pouco sobre desenvolvimento pessoal. Cara, e comecei a curtir. Então eu vou variando mais ou menos nesses temas assim. Alguma coisa do Paulo Vieira? Não conhece ainda? Não conheci ainda. Vai. Eu vou, com certeza. Vai firme que tens algumas coisas aqui. Tenho todas as coisas. Eu li esse do Thiago Brunet aí, fantástico. Thiago Brunet também. Fantástico. Tony Robbins, nossa, fantástico total. Augusto Cury eu li muitos, né? Muitos também. Bom demais. Né? Augusto Cury é mais leve de ler, né? Não é um técnico, né? Uma coisa que tu lê com mais facilidade também. Eu fiz li alguns livros de leitura dinâmica. Então eu desenvolvi um pouco para conseguir ler. Legal. Fiz alguns testes, né? Porque eu pensava assim, pô, se eu ler muito rápido, não vou fixar. E fixa mais do que tu lê lento. É muito, muito louco. Até fazendo uma aspas aqui, né? A comparação que eles fazem para dizer para ti que tu vai ter mais atenção é a comparação com dirigir. Tu pode dirigir a 20 por hora, 30 por hora, comendo uma banana. Não faça isso porque é contra a lei, né? Tomando alguma coisa, olhando, não vai ter problema nenhum. Agora, se tu tiver a 140 por hora, tu tem que estar concentrado ali. Então eles fazem essa comparação. Se tu lê muito lento, o teu cérebro vagueia. Daqui a pouco tu tá lendo ali, mas tu tem que voltar, porque tu começou a pensar numa coisa. Se tu senta e começa a fazer leitura dinâmica, que tem várias técnicas, né? A tua concentração é muito maior. Então a tua absorção também vai ser maior. Então eu comecei a ficar maluco com essas coisas e comecei a usar isso, né? Legal pra caramba. Nossa, legal. Um amigo meu falou que eu virei um leiteiro. Pois então, cara. Meu medo era virar um leitão. Eu queria achar um livro aqui, mas, cara, porque vocês não estão vendo, né? Mas aqui, ó. Esse livro eu ganhei do Zé e eu não li ainda, como a maioria dos meus livros. Mas tá na lista que eu tô lendo agora. Eu tô preparando os seminários de criação de filhos, família, desenvolvimento. Eu gosto de falar de desenvolvimento humano. Pessoalmente eu gosto de estudar desenvolvimento humano voltado para a família, principalmente criação de filhos, né? Então eu tô lendo bastante dessa área. Por isso não peguei esse livro ainda, ele tá ficando para trás. Mas eu vou dar prioridade para ele. Foi um dos últimos que eu ganhei. O Zé que me deu esse aqui. Eu pedi para ele me deu. Eu avisei. O livre espontânea pressão. Foi isso mesmo. Negocie como se a sua vida dependesse disso. Esse cara aqui é um ex-agente do FBI que ele já negociou com terrorista. Eu já ouvi falar desse livro. É fantástico. Eu li aquela leitura. Ô Zé, quando é que... Mas deixa aqui. Dia 4 de dezembro eu faço aniversário, Zé. Tá chegando, ô Zé. Show de bola. Ainda bem que ele lembrou só do Zé. Boa. Me livrei dessa, cara. Cara, que legal, então. Então, o teu hobby hoje é leitura. Fica aí a sugestão. É engraçado, pessoal, né? A hora que eu leio, né? Que eu leio após o almoço. É o meu horário de leitura. Bom horário pra ler, né? Quando agora que eu voltei a acordar às 5 da manhã, né? Quando eu acordava antes e eu lia depois do almoço, já em 2020... eu dava uns baques. De vez em quando eu precisava tirar aquele cochilo de 15 minutos para reativar, para voltar a trabalhar. Então eu não conseguia fazer a leitura que eu... Hoje, por exemplo, aconteceu hoje. Eu acordei 5 horas, eu fui dormir mais de meia-noite, acordei 5 horas da manhã, hoje 10 para 1 eu tava lendo, eu leio até perto das 2 ali. Cara, li sem sono, de boa. Talvez pela essa questão de praticar a leitura dinâmica, a super atenção faz com que o sono vá embora. Cara, e tu não esse teu sono, cara, porque
Acordar 5 da manhã, legal. Eu andei um tempo de bike, acordava. Aham. Acordava antes, né? 5 já Sim. tava andando quase. Aham. Mas ia dormir mais cedo. Me organizei pra ter a hora de Sim, sono. que é essencial, né? Essencial. pra mim, cara. É um dos livros que eu li, é O Poder do Quando, fala muito sobre o sono e a importância de tu ter, né, um período de 6 a 8 horas, né? Mas tu respeita isso? Cara, de forma geral, ultimamente não, tá? Mas eu quero me policiar, porque, pô, vou fazer 46 anos e a gente sabe que a coisa, né? Eu tenho um sono muito leve, então eu acordo com facilidade, sabe? Porque é pior ainda, né? E a gente vai ficando velho, a gente vai acordar pra ir no banheiro, né? Faz parte da, né? Mesmo com vasectomia não muda nada essa parte. Não muda. Pelo menos, uma vez é de certo, mas às vezes acontece duas. Se o cara toma água à noite, você por isso que, ó, nem dei um gole aqui, ó. Mas daí o que acontece? Quando eu vou, cara, eu tenho que ir quase de olho fechado. E depois eu volto, e daí às vezes a Lília chega pra mim assim, dá uma olhadinha na Sara. Acabou, cara. Eu vou lá, olho a Sara, volto, deito e ó, você não vai dormir, cara. Então eu tenho um sono muito leve, sabe? Então Mas eu tinha essa de sono depois do almoço, mas passou. Mas eu quero me policiar, cuidar essa questão de ter mais tempo, né? Pro teu cérebro recuperar. Reorganizar, né? Exatamente. Porque a Marina sempre fala pra mim, fala que pra mim não, que eu vejo ela falar pras pessoas, como psicóloga e como psicóloga infantil principalmente, isso, sono da que criança, o sono da criança é importante ter rotina, ela bate muito nessa tecla com as famílias, né? A importância de ter rotina, de ter qualidade de sono, né? O quanto isso é importante pra recomposição, reorganização cerebral, né? Com certeza. Mas, vamos pra pergunta do editor? Tá aí? Vamos lá, não vou nem tentar imitar o André falando. Como foi para o Renatinho a vivência em banda e ter sido reconhecido não só pelo mundo gospel, mas também pelo secular? Já emendando uma segunda pergunta, Renatinho, qual a história mais inusitada que ele viveu na estrada e não contou ainda? Pô, cara, nós falamos da história pra caramba, mas para honrar o editor, tu vai ter que lembrar de uma história... É que tem coisa que não dá pra contar. Ah, cara, só uma dessa. Só uma dessa que não daria para contar, por favor. Será que eu faço isso? Muda os nomes, muda o local. Primeiro eu vou falar da primeira pergunta, né? Perdão. Fala de novo ali a primeira pergunta. Face ID. Abriu com a minha coisa, tá aqui no teu celular, a minha cara. Não sabia dessa. Como foi para o Renatinho a vivência em banda e ter sido reconhecido não só pelo mundo gospel, mas pelo secular? Cara, primeiro resumindo, antes de explicando, acho que a palavra seria privilégio. Acho que o privilégio, assim, resume a minha sensação. Porque eu lembrei agora, tu foi reconhecido por uma revista topzera no Brasil como o guitarrista... dentro do gospel. Dentro do gospel, o melhor guitarrista do Brasil, é isso? Sim. Em que ano que foi isso? Foi 97. Então, a qualidade musical da Stauros, talvez comercialmente, em número de venda de discos, perto talvez de outras bandas mais comerciais... Sim. Né, não tenha disparado, né, vendeu bem, seja, o Dardo talvez não tenha disparado, mas em termos de qualidade houve um reconhecimento, né? Sim, eu acho, na minha real visão, tá, até demais, assim, não é pra tanto. Tu diz? Entendeu? Teve assim, tinha pessoas tipo comparando com o Kiko Loureiro, com Ardanui, né, esses caras são incomparáveis, esses caras pra mim são minhas referências, entendeu? Será que tu não quer se comparar porque eles são tuas referências? Cara, e aí se tu vê que tá em pé de igualdade... Não, porque assim, ó, como eu entendo da guitarra, entendeu? Então, às vezes quando vem um elogio de uma pessoa que não é um guitarrista top, vamos dizer assim... Tu tens que relevar, porque é uma pessoa que é um fã, que é uma pessoa que te admira. Às vezes a pessoa te admira como pessoa, como tu recebeu ela, né? Então, essas pessoas, tipo, a gente ia numa cidade lá no Nordeste, daí, pô, a gente ficava com as pessoas que estavam acostumadas a te ver só no disco, e tá ali contigo, tá brincando contigo, tal. Então essas pessoas criam um carinho tão grande por ti, que daí passa a pensar assim. Porque daí, tipo assim, daí vai um guitarrista de uma banda super famosa na cidade dele, ele tenta falar com o cara vira o nariz pra ele. Então o cara podia ser um monstro, pra ele o cara vai ser, agora é um ruim, entendeu? Então eu acho que esse tipo de coisa da gente ser extremamente
fácil de estar, eu perdi a palavra, sabe, né? A gente não... Acessível. Acessível, obrigado, era essa a palavra. Por ser extremamente acessível, eu acho que criou esse carinho, entendeu? Então, assim, eu me sinto privilegiado por ter sido... Claro que eu plantei para isso. Tem uma história minha, assim, que eu, extremamente inocente, eu estudava, quando adolescente ali, eu acordava 6 horas da manhã para estudar guitarra. Eu cheguei a fazer 15 horas por dia. Era uma coisa assustadora, assim. Eu me ajoelhava antes de começar a estudar e orava: Senhor, derrama talento, eu quero te oferecer o melhor, eu quero ser o melhor no Brasil. E eu pedi isso, entende? Legal. Então, daí quando eu li na revista lá, lista dos melhores guitarristas, a primeira vez que saiu essa revista, ficou primeiro, número 1, Juninho Afran, número 2, Renatinho Stauros. Cara, aquilo pra mim já foi assim, e eu mostrei pro Juninho, né? Eu era amigo do Juninho e tal. E, cara, aquilo pra mim foi uma, sabe? Foi o máximo. É o máximo. E depois, no ano seguinte, Renatinho Stauros número 1, número 2, Juninho. Então, aquilo, não tinha preço. Embora eu sempre achei o Juninho muito superior. Entendeu? Eu tive muitas experiências com o Juninho. Eu e o Juninho uma vez tocamos a madrugada inteirinha. A gente foi pra casa, fizemos um show, fomos pra casa do produtor do show, e lá a gente, vamos tocar guitarra? O Juninho disse, vamos tocar? Vamos. A gente foi lá pra um... Que loucura. E começamos a tocar, um tocava uma coisa, tocava outra, e cheio de gente ali ao redor. Daqui a pouco foi saindo um, saindo o outro, saindo o outro. E a gente ficou conversando e tocando. Cara, a gente não viu o tempo passar. Daqui a pouco eu falei, ô Juninho, que horas tem? Pegamos 7h30 da manhã. Eu abri meu janela, claro. Cara, vamos dormir, cara. A gente dormiu até às 11 ali, né? Então foi um lance muito louco, tipo assim, de quem é viciado na coisa, de quem ama aquilo, entendeu? Então, mas voltando pra ali, é um privilégio mesmo, sabe? Eu acho, eu falo assim com nenhuma demagogia, né? É real o que eu penso. Eu acho que foi demasiado, sabe? As pessoas, por causa do carinho que tinha por mim, acabavam me colocando num pedestal que não é meu, entendeu? Mas me sinto privilegiado pra caramba por ter alcançado esse reconhecimento, entendeu? Hoje eu tenho esse reconhecimento no canal, né? E fico muito feliz e tento retribuir, né, da melhor forma. Show de bola. E aquela historinha que tu não contasse em nenhum lugar ainda, mudando nomes e geografias. Cara, tem uma historinha da banda que é assim, ó. A gente sempre ficava separado. Ficava eu, o Alê e o Alessandro. Que é o Alê era o batera, o Alessandro meu irmão. Certo. Num quarto, porque não dava pra ficar os 5 num quarto. Certo. E no outro quarto, o Venâncio e o César. Daí a gente fazia umas sacanagens um com o outro. Tipo assim, principalmente o César era campeão nisso. Saímos pra fazer um lanche, saímos pra algum lugar. O César dava um jeito de voltar antes, ir no nosso banheiro e não puxar a descarga. Cara, daí... Deixava o presente lá. Alguém ia no banheiro, o que é isso? Aquela coisa assim. E isso não foi uma, foram várias. E daí teve uma vez, que daí é a parte que foi... Nossa, foi muito engraçado isso. Que a gente foi quando a Gospel Records fechou com a gente para fazer o disco em inglês. A gente alugou um estúdio por 2 semanas e o estúdio ficava no lado da casa do dono do estúdio. O estúdio era paulado, assim. Esse primeiro estúdio que foi feita a gravação em Curitiba, depois foi mixar em São Paulo. A casa do cara era uma baita de uma casa, mas uma casa fantástica em Curitiba. A esposa dele falou assim, eu vou deixar vocês à vontade. E vai ficar só o Adilson, que era o dono da casa, o dono do estúdio, com vocês gravam, vocês ficam à vontade aqui, vai de madrugada, vai quando vocês estivessem na casa de vocês, e eu vou pra casa, já foi pra outro lugar, deixou ali sozinho. Daí o César inventou de fazer essa brincadeira do banheiro na casa do cara, mas pra pegar um de nós, né? Então ele pensou, eu vou quando a banda entrar lá, vai lembrar dos hotéis da vida, né? E beleza, fez e tal. Cara, o Adilson chegou na casa e entrou no banheiro e tá. Cara, mas foi uma situação, cara. Só que o cara era muito parceiro. Ele levou de boa e tal, né? Mas essa a gente nunca contou assim ao público. Foi bom, André.
Cara, pergunta pontual, cara. Nós não íamos extrair isso daí dentro. O César me mata. Cara, obrigado por ter vindo. Foi animal o nosso papo. Queria tocar noite adentro, né? Mas a gente tem essa limitação de tempo razoável. Não quero explorar demais para tu poder voltar outro dia e cumprir a palavra de fazer aquele podcast com a banda quando a banda for fazer os shows, um revival. Tá aí. Tens mais alguma coisa? Cara, agradeço de coração, né, o convite, né, e fico sempre à disposição aí pra gente estar junto, né, e no que precisar de mim, vamos estar cooperando. Obrigado, meu querido. Obrigado. Valeu, irmão. Pessoal, obrigado, forte abraço, aquela curtida, comentário, compartilhamento, aperta o sininho e tudo mais que vocês já sabem que devem fazer para nos ajudar. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Valeu.